falar hoje do Livro dos Espíritos, e a lição que nos leva a refletir é a escala espírita, observações preliminares da classificação dos espíritos. A questão da escala espírita nos leva a observarmos a evolução dos espíritos. Infelizmente, o que nós podemos tirar dessa observação é que os espíritos, eles não perdem o seu caráter, tanto na vivência física como na vida espiritual, das sucessivas reencarnações. Então, isso levou Kardec a classificar os espíritos pela escala, mostrando que, assim como o homem, os espíritos também são ignorantes. Verifica-se nas comunicações dos espíritos a sua evolução, não pela sensação que eles nos causam, mas pela linguagem. Vale lembrar que essa questão que se colocam aí, da sensação que o espírito nos causa, é eminentemente ilusória. Porque, primeiro, o que os espíritos orientou a Kardec foi que se conhece os espíritos pela linguagem e não pela sensação. A sensação é consequência da linguagem desses espíritos que tiveram sua vida comprometida com os seus vícios, né? Com a sua evolução, com a sua atuação no materialismo, e claro, sendo assim, ele reflete no seu corpo perispiritual toda essa energia materializada, da mesma forma que ocorre com os espíritos esclarecidos, que mostram a sua evolução pela linguagem. Aí que nós vemos como temos a necessidade de se estudar. Porque como é que eu, encarnado, que milita uma instituição espírita, que trabalha como médium ou que é dirigente, ele vai ter subsídios para classificar os espíritos que estão se comunicando na instituição espírita? Diga-se de passagem que muitas instituições espíritas só querem comunicações de espíritos elevados. Agora, o que nos leva a refletir é o seguinte: um planeta extremamente inferior, onde a classe que aqui vive é de espíritos ainda extremamente miseráveis. Não tem outro nome, né? Porque muitos podem dizer, mas desenvolvemos tecnologia, mas a inteligência não vive acompanhada da moral. A moral é outra questão. Tanto sim que vê-se muita tecnologia, mas o estado moral do homem é cada vez mais miserável, decadente, que fica muito a desejar diante da inteligência que ele tem. Então, a moral e a inteligência, eles não andam juntas, porque o espírito ele pode ser muito moralizado e pouco inteligente, ou vice-versa. Então, o trabalho é contínuo na busca desses dois conhecimentos, moral e intelectual. Daí
se vê que no mundo desse, onde a evolução do espírito ainda é rasteira, podemos concluir o seguinte, que em uma instituição espírita, onde se fala da natureza espiritual, ali está espíritos de diversa evolução. Não se pode exigir, dentro de uma instituição espírita, onde se evoca os espíritos, porque se evoca desde quando o homem pensa nos seus entes queridos, os seus entes queridos estão ao seu lado. Na instituição espírita, há uma grande massa dessas criaturas, porque se fala da natureza espiritual. Mas isso não quer dizer que a instituição espírita, ela seja a criadora da evocação dos espíritos. Foram os próprios espíritos que se manifestaram e vieram dar notícias de si mesmos. Então, a questão da evocação dos espíritos não está nessa colocação que se fazem aí. Você vai para a casa espírita e lá fica chamando os espíritos, se evocando os espíritos. Sim, e quando o nego está fazendo suas atrocidades, né? Manipulando na mente as desgraças que vai fazer com os outros, não atrai o espírito, não é? Não atrai, não? E vai atrair quem? Na instituição espírita, fazemos evocações mediante a esclarecimento e com um objetivo sério, que é o de nos esclarecermos diante da situação que vamos estar ao largar o corpo. Agora, isso não quer dizer que para que os espíritos estejam ao nosso lado é necessário que estejamos numa casa espírita ou que estejamos dando manifestação. Isso é ignorância. Isso é de gente que não estuda nada. Porque a partir do momento em que você pensa, você tem ali, lê aqui o livro dos espíritos. A partir do momento em que você pensa, você tem milhares de espíritos ao seu lado, de acordo com o que você está pensando. Eles vão influenciar tanto para o bem como para o mal, dependendo do que você pensa e sente. Porque o que move no homem não é a sensação do que ele está sentindo, mas é o sentimento. Isso está na obra de Leon Denis, no problema do ser vestido da dor, onde Leon Denis diz que o espírito, ele sente, e Jesus, sendo o promotor, vamos dizer assim, dessa colocação mais científica, ele dissera: não é o que vem de fora que nos faz mal, mas o que sai de dentro. Isso ele quis dizer o quê? Que o que sai de nós é que nos faz mal, porque, antes de tudo, for a criação nossa. Então, daí se vê que esses dirigentes espíritas, que vemos muito por aí, ou pseudos espíritas, eles não querem que os espíritos inferiores se comuniquem dentro das instituições espíritas. Estão levando médios também que não gostam de estudar, que não pegam no livro para nada, para esse mesmo caminho. Porque ele acha que, segundo eles acham, que a manifestação dos espíritos inferiores terá consequência miserável. O que Kardec aconselha diante do trabalho espírita é a disciplina, é o recolhimento, é aquilo que muitos de nós vimos falando aqui há muito tempo, que as pessoas chegam nas instituições, médios e dirigentes chegam nas instituições, vão falar do marido, vão falar do filho, vão falar do trabalho que deixou. Isso é espiritismo? Isso é espiritismo? Espiritismo está aqui para estar se preocupando com o exterior, ou você veio buscar informações referente à natureza espiritual? Então, claro,
A preparação dessa criatura tem que ser baseada nessas questões. É a busca do livro, do estudo. É a busca de uma reflexão, do trabalho que vai fazer. É a evocação do seu anjo da guarda. É isso que Kardec aconselha no livro da codificação. Pelo menos eu estou aprendendo isso com Kardec. É o que os Espíritos orientaram a Kardec. A evocação do seu anjo de guarda para lhe assistir, para lhe orientar, para lhe ajudar, porque todos nós temos. É a evocação dos espíritos que comandam os trabalhos da casa, para que esses trabalhos venham ter resultados positivos, porque na verdade não importa a plateia, o que importa é a base do trabalho que está se fazendo. Porque essa plateia de espíritos inferiores, assim como nós, porque os semelhantes atrás semelhantes, elas não vão se extinguir. Nós vamos ter aqui espírito de toda qualidade. Toda qualidade. Porque esse é o estado do planeta, minha gente. E esse é o nosso estado inferior. Agora, a qualidade dos trabalhos resultados vai ocorrer mediante aos seus dirigentes. Porque um espírito pode chegar aqui, né? Tomar um médium, o médium leigo, acha que ele não tem responsabilidade nenhuma com as comunicações, porque infelizmente criaram isso aí fora, que médium não tem responsabilidade com as comunicações que ele dá. Ele tem muita, porque ele não é fantoche de espírito, né? Ele não é fantoche, ele não é comandado pelos espíritos. Ele tem o seu livre-arbítrio de fazer ou não. Agora, claro, isso ocorre de acordo com a natureza do médium. O médium vai, o espírito vai influenciar no médium aquilo que o médium tem, que está associado ao sentimento do espírito. Então, claro, o médium chega aqui, ou qualquer pessoa, porque eu gosto muito de fazer essa colocação, porque todos somos médios. Não existe essa distinção de visitante e de assistido. Todos somos médios, porque o visitante ou assistido está ali influenciado por espíritos. Ele não está deixando de ser influenciado pelos espíritos, não. Agora, claro, criou-se essa ideia de que espírito só se manifesta em ordem ostensiva. Muitas das vezes os espíritos, não o médium, não dá comunicação, mas os espíritos não estão deixando de se comunicar por intermédio dele. Qual é essa comunicação? Os sentimentos, as ideias, as repulsas, o ódio, a inveja, né? As antipatias, a recusa aos trabalhos de orientação que os espíritos sérios dão. Esses médios, esses não estão deixando. Uma lição que Carlos Bernardo me passou, que até hoje eu me lembro. Eu lembro-me que uma época em Carlos Bernardo estava, ele fazia muito estudo ali no edifício Itaípe, né? Edifício Itaípe, ali na Avenida 7. E eu saí um dia, acho que foi um dia de terça-feira, não lembro bem o dia. Ele fazia sempre esses cursos lá. Aí eu saí e cheguei lá, fui conversar com ele. Diante de alguns problemas que eu estava passando, fui conversar com ele. Ele me ouviu, me convidou para ir para a instituição dele. E ele disse assim: você não vai tomar passe, não? Eu disse: eu não. Eu não estava sentindo nada. Quer dizer, nada entre aspas, né? Porque a gente acha que o sentir é só aquela questão de dor aguda, né? Aquele incômodo que nós não estamos suportando. Mas as ideias, as perturbações, isso é obsessão, minha gente. Não queira manter o orgulho que cada um carrega. Eu não sofro obsessão. Minha gente, vai lembrar o seguinte: para que você não sofra obsessão, você não estaria no mundo de provas e expiações. Fora isso, é por orgulho e influência dos espíritos. Você não quer admitir isso, mas é isso mesmo. Aí Carlos Bernardo olhou para mim, ficou na dele. Aí os espíritos disseram: vá tomar passe. Eu disse: eu não vou não, porque eu não estou sentindo nada. E os espíritos novamente disseram: volte e vá tomar passe.
eu reagi. Sabe o que foi que me aconteceu? Eu tomei uma porrada, mas uma porrada segura. Os espíritos deixaram. Eles deixaram. Passei mal mesmo na rua, no ônibus. Eu não estava sentindo nada. Mas as minhas ideias, o que eu estava sentindo era de ordem moral. É isso que as pessoas não querem compreender. E aí, um trabalho desse, julgam estar bem, que na verdade não está. Contrariando até a instrução dos espíritos. Contrariam, porque, bom, o espírito que está vendo está orientando que faça a desobsessão. Ele, por sua vez, por orgulho, por achar que não está sofrendo obsessão nenhuma, vai tomar sua porrada e os espíritos deixam para servir de lição. Porque, minha gente, primeiro que todo aquele que faz um trabalho desse, é natural a obsessão. É natural, porque ele sofre as influências daquele que ele tenta estar socorrendo. Esses espíritos não deixam por menos. E nós temos que saber o seguinte: a desobsessão, ela é um mecanismo de socorro para todos nós. Os fluidos que nós emanamos de nós mesmos para com o outro, eles têm a sua importância. Agora, claro, isso não vai acontecer em lapsos de segundo. O médico tomar passe ou o assistido tomar passe, isso não vai acontecer em lapsos de segundo. Primeiro, que na questão científica pesquisada, os fluidos que nós recebemos, eles têm que se agregar no nosso organismo. As nossas células, elas têm que absorver essa energia, tanto quanto absorve as energias negativas. É por isso que nós adoecemos. Dos sucessivos erros, vamos agregando essas energias no corpo perispiritual. Perispiritualmente, essas energias ficam agregadas, e estando no corpo físico, o corpo sente a influência dessas energias que estão agregadas perispiritualmente. É por isso que o trabalho no bem é o maior remédio para o espírito. Porque no trabalho do bem, primeiro que ele exerce as suas potencialidades. Ele desenvolve de forma inteligente as suas potencialidades mediúnicas e vai dando a ela a qualidade que necessita para essas energias e desagregando. Então não é de uma noite para um dia que nós vamos nos tornar perfeitos, não. É aí que está a questão da mudança. Ninguém muda de um dia para uma noite, nem espírito e nem encarnado. Primeiro que a mudança, ela tem que ter como objetivo as consequências dos meus atos. Eu não posso mudar porque fulano quer que eu seja assim. Eu não posso mudar para agradar o outro. Eu tenho que mudar porque eu tenho que observar as consequências daquilo que eu faço. É diferente. É por isso que para as religiões, que muitos levam 30, 40, 50, na mesma ideia religiosa. Se essa criatura não tiver uma diretriz de mudança, por que eu vou mudar? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Eu vou mudar avaliando as consequências dos meus atos. É por isso que eu sou espírita, viu? Eu não sou espírita por causa de ninguém, nem porque eu estou seguindo ninguém. Eu sou espírita porque eu busquei estudar e avaliar as minhas ideias. É por isso que eu respondo por elas. E a postura que eu tenho, eu continuo ter e vou ter sempre. Porque eu avalio elas e vejo quais consequências que elas terão, baseada no estudo.
baseado no estudo. É por isso que eu não me rendo. Porque eu posso me render, claro. Claro. Agora, para eu me render a certas ideias, eu tenho que saber o porquê. Né? Eu não posso me render porque, você é assim, você deve ser assim. Mas eu sou assim porque você quer que eu mude? Para o seu bem-querer, não. Eu tenho que mudar porque isso me trará consequências. É por isso que os espíritos sempre orientam. O espírito não muda de um dia para o outro. Ele precisa avaliar as suas posturas e as suas ideias. Primeiro as suas ideias. Porque tudo começa pela ideia. É a mesma questão. O espírito aproxima-se de você, você sente as agonias que o espírito está tendo, mas se você retrata isso psicologicamente, essas energias ficam por um longo tempo. É isso que acontece com os médiuns. Quando o médium recebe o espírito, vamos dizer assim, e esse espírito traz uma carga grande de energia deletéria e fica por muito tempo no corpo perispiritual, o médium tem que saber aprender a trabalhar. Ele tem que aprender a transformar essa energia, porque ele não está doente. E o espírito também não é doente. O que acontece é que as sensações, o sentimento que o espírito traz das lembranças do seu sofrimento ainda está nele. Não é que ele está sofrendo perispiritualmente. O espírito não sofre nem de gota e nem de dor no coração, porque não existe o corpo físico. O espírito sofre das ideias que ele carrega. Então, claro, o espírito materialista, ele traz, que está aqui, leia, estude o livro de Kardec. A partir do momento em que ele encosta no médium, em qualquer outra pessoa, no médium, ele passa essas sensações. E o médium tem que ser treinado. O médium tem que se treinar para que, quando eles receberem essas energias, eles saberem como lidar com ela. Quem fazia muito era Carlos Bernardo. Carlos Bernardo treinava os seus médios. Esses médios, quando chegavam no local para fazer a observação, eles sabiam se comportar com equilíbrio, com disciplina. Primeiro que o médico tem que lembrar que ele não é desequilibrado. Ele não está sentindo dor. Ele está ali sofrendo as influências de um ser igual a ele. Né? Isso chama-se treinamento, minha gente. Médium tem que ser treinado. Primeiro tem que estudar. O livro dos médios estão aí para que o médium pegue e estude com atenção. Se duas ou três, mas que ele estude. Por quê? Porque o médium muitas das vezes não está recebendo espírito, mas o espírito está junto dele, passando as sensações, passando as ideias. Isso é comunicação, minha gente. Há quem diga que não, né? Fazer o quê? Bom, se isso não é comunicação, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Porque quando a gente ouve, e a mediunidade, ela tem a sua graduação. Ela tem a sua graduação. Nenhum de nós somos iguais. Porque a mediunidade, ela é o mecanismo de comunicação entre o plano físico e espiritual, mas a qualidade dessa mediunidade depende muito da criatura. Todos nós somos médiuns. Todos, sem exceção. Agora, claro, uns mais desenvolvidos, fruto, muitas das vezes, da misericórdia de Deus, que faz essa mediunidade ser mais ostensiva em todos os aspectos, não porque esteja aqui perdendo tempo, mas a lei divina tem um propósito
de levar o homem a se esclarecer, o homem pode ter as suas convicções da mais pertinaz, mas nem por isso a lei de Deus deixa de mostrar a ele que ele é um ser espiritual. As problemáticas que ele sofre fora do corpo e fora do corpo é fruto das suas ideias, é fruto das suas convicções, destituída da lei divina. Então todo o sofrimento que o homem passa não é porque ele está reencarnado, mas é fruto das suas andanças e da interferência negativa da lei divina. Até porque a reencarnação, ela é um processo de evolução moral, inteligência e biológica. Então o homem não sofre porque ele reencarna, o homem sofre porque ele interfere na lei do Criador e essa interferência gera nele desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele não é orgânico, ele é perispiritual. Então, o seu perispírito reflete as mais tendências que o espírito tem e que ele só pode melhorar, só vai melhorar mediante ao trabalho. Primeiro, trabalho das ideias, porque não se engane, ninguém se melhora porque a vida mudou dessa forma ou está em uma instituição dessa. Não, nós nos melhoramos primeiro pelas ideias. As ideias fazem parte da nossa transformação. Aí quando muitos dizem assim, você era assim, agora é assim, ótimo, ótimo. Isso quer dizer que ele está se esforçando. Isso quer dizer que ele está se esforçando. Agora, nós não perdemos as nossas imperfeições de uma noite para o dia. Elas sempre vêm à tona. Eu costumo dizer que eu não sou boa, não sou dócil, né? E não tenho vontade nem disposição para puxar saco. Nunca tive. Eu sempre fui estúpida. Agora, a minha estupidez se baseia na minha defesa. Porque a minha estupidez gera em torno das ideias positivas que eu trago. Eu não aceito que outrem venha e queira impor a mim. Eu não imponho nada a ninguém. Não imponho nada a ninguém. Cada um que siga a sua vida como quiser, né? Agora, antes de me atacar, veja o que vai dizer. Veja o que vai dizer. Porque não tenho interesse em ser dócil. Porque a docilidade com burrice é imbecilidade, né? Os espíritos que comandam essa casa, eles não são dóceis, não. A educação é uma coisa. Agora, a docilidade, mediante a verdade, tem que ser dita porque tem que agradar, porque não vai ofender. Bom, a ofensa parte diante do que você não tem de positivo para agregar a criatura, não é? Aí você ofende. Você quer ver um exemplo? Eu estou aqui, eu estou passando aquilo que eu busquei estudar. Se você quiser conversar comigo, você ataca as minhas ideias. Agora não venha me atacar dizendo que eu sou ignorante, que eu não sei falar, que eu não sei. Você está mostrando que sou um imbecil. Sem inveja. Agora, claro, desde quando você diz, olha, Luciana, tal ponto X, você foi infeliz e desespero, eu aceito. Agora, claro, me traga algo que seja superior ao que eu estou dizendo. Caso contrário, eu não vou discutir, eu não vou perder tempo. É nessa questão que a gente fala entre atacar o homem e atacar a ideia. Porque quando você ataca a ideia, você está mostrando que você está raciocinando. É maravilhoso isso. Raciocine mesmo. Não diga sim a tudo. Bote suas ideias para se movimentar. Agora, atacar a criatura, como muitos faziam, no caso do Bernardo Loureiro, né?
Dizia até que Carlos Bernardo era obsidiado. Eu queria ser um obsidiado daquele. Eu queria. Que é um homem de um intelecto profundo, uma ideia lógica, um homem sensato, né? As suas críticas se baseavam na lógica do engrandecimento do espírito de nós. Ele não desfazia nas criaturas, não, muito pelo contrário. Ele ele mostrava à criatura que ela era capaz, que ela precisava da sociedade. Ele era superior? Não. Era evoluído? Em muitos aspectos, principalmente nos aspectos espirituais. Ele tinha uma evolução e tem, nós não vamos negar isso. Carlos Bernardo, ele foi o espírito baiano de uma grande evolução que pisou aqui nesta terra. Ele foi. Agora, quem não aceita isso é porque não estuda Kardec. Porque se estudasse, veria que ele, por obra e misericórdia divina, pisou nesta terra e deu grande exemplo de pesquisa, de dedicação a todos aqueles que estão aqui. Esse sim merecia ser homenageado todo ano, porque ele deixou um legado, né, extenso de pesquisa, de uso do raciocínio, de mostrar que a criatura é capaz, e não essa imbecilidade de dizer que tudo entrega na mão de Deus, né? Ele trabalhava com 365 médios, ele trabalhava com todas essas criaturas. É para todo mundo, é para todo espírito internado fazer isso? Você labutando com a mente humana, uma mente só, você já é capaz de ser cercador de tanta perturbação que a criatura lhe causa. Imagine, 365 médios, todo santo dia, de toda a natureza, criatura de toda a natureza. Então, para mim, na minha concepção, na minha avaliação, Carlos Bernardo foi o espírito mais evoluído que já teve aqui nessa Bahia, nesse estado chamado Bahia. E foi mesmo, e é. Porque as suas ideias, as suas colocações, a sua pesquisa era eminentemente disciplinar. Ele não aceitava que ninguém viesse dizer a ele simplesmente pela boca, mas que lhe mostrasse pesquisa. Sabe por quê? Porque mesmo que o homem seja materialista, não se engane. Sendo ele científico, ele vai tirar muitas ideias para lhe comprometer. E você tem que ter subsídios para se defender. Se você não estuda nada, primeiro que a doutrina espírita, ela não está baseada na questão do mesmismo. O mesmismo, a mesma coisa todo santo dia. Isso não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Porque vê-se que o espiritismo é uma doutrina de progresso. É a mesma coisa do trabalho de desobsessão. O trabalho de desobsessão, ele não é o mesmo todos os dias. Primeiro, que os espíritos esclarecidos, eles têm mecanismo diverso para se dar com essa questão. Você já pensou se um químico chegasse no laboratório e fizesse a mesma coisa todo dia? Nós teríamos chegado a essa evolução que chegamos? Onde temos textura, temos cheiros, temos, enfim, uma infinidade de substâncias que fazem parte da nossa vida e que melhoram a nossa vida. Se esse químico chegasse todo dia no laboratório e fizesse a mesma coisa acontece com os espíritos. Esses espíritos não ficam atrás de médium, vendo o que o médium está fazendo, não. Eles procuram estudar espíritos dessa mesma natureza, da busca do conhecimento, na melhora do progresso
do seu semelhante. Eles não ficam. Então, quando você vê um trabalho na mesmice, pode ter certeza, tanto os espíritos como o encarnado está na mesma faixa. E muitas das vezes, quando o espírito não está na mesma faixa, o encarnado não quer nada. Já se acostumou àquela mesmice. Bom, eu sou espírito, eu faço um trabalho assim. É a imposição das mãos, espírito nem se manifesta. Em muitas casas, o espírito se manifesta. Quer tirar a manifestação dos espíritos, eu não sei por quê. Não sei por quê. Então, é aquele trabalho de passe. Os médios recebem o espírito, fica no campo e leva para casa. E aí, nas sucessivas dias decorrentes, ele vai sentindo as influências dos espíritos que estão ao lado dele, que sente. Ninguém vem para cá me dizer que não sente, porque sente, né? Vai sentindo as influências dos espíritos. Com o tempo, esses médios vão abandonando porque vão dando vazão a esses sentimentos e a essas ideias. É isso aí, filho de papo. É isso que a gente vê. Por quê? Porque o trabalho espírita, primeiro ele começa pela filosofia. Não se faz trabalho espírita sem filosofia, sem o conhecimento científico. Ou melhor, o conhecimento filosófico, acompanhado do científico, que vai dar a prova daquilo que está escrito, daquilo que já foi passado antecipadamente, né? Então, como é que você vai ter respaldo para compreender o que muitas das vezes nas reuniões de desobsessão acontece? Você não tem respaldo. Você não tem. Aí ou fica negando, ou acha que tudo é os obsessores, até porque os obsessores também vêm chamar atenção por influência dos espíritos esclarecidos, porque vale lembrar que no livro da codificação tem lá os espíritos de escalas, os espíritos mais esclarecidos dominam os espíritos menos esclarecidos, basta que a situação seja necessária. Então esses espíritos eles utilizam assim, os espíritos inferiores para nos chamar atenção, para nos dar advertência, para nos mostrar nossos erros. Eles usam não, eles influenciam, porque o seu estado moral lhe permite que essas criaturas lhe obedeçam. Aí a criatura, não, só os obsessor que está querendo me desapontar. Bom, primeiro é o seguinte: se o espírito obsessor está querendo lhe desapontar, basta que você avalie como está sendo o que você está fazendo. É assim que a gente age, pelo menos eu acho assim. Bom, porque se o espírito vem e passa algo referente ao que está se passando, e isso bate com o que está ocorrendo, então os espíritos não estão falando mentira. O que necessita é que eu pare para analisar. É a mesma coisa quando uma pessoa de má intenção chega ao nosso lado, ele vem acompanhado com o espírito da mesma natureza. Aí a criatura, ao se dar com ela, primeiro recebe a porrada, né? Que é a energia do obsessor que está ao lado dela, contribuindo para o meu pensamento. Não é? É os companheiros. É isso aí. Ou então a criatura está passando por um processo de obsessão ou de influenciação. Porque nem sempre, quando nós estamos acompanhados de maus espíritos, isso quer dizer que nós estamos obsidiados. Muitas das vezes são os espíritos que estão, por força do globo, estão ao nosso lado. Agora, para você avaliar isso, necessita de quê? Que você avalie o pensamento que a criatura passa. Para que você avalie a postura, o comportamento da criatura. Porque muita gente diz assim, fulano é obsidiado. Agora, como é que você distingue que uma pessoa é obsidiada? Estudem. Como é que você avalia que a criatura é perturbada? Estudem. Eu não vou ficar aqui só dizendo o que cada um deve fazer.
Agora, o que você não pode é ficar dizendo que fulano está influenciado, que fulano está obsidiado, que você só se sente mal. Você tem que buscar estudar para saber o que ocorre com você. Porque a mediunidade, ela é uma antena ligada. Você capta de tudo. Agora, quem faz a drenagem é você. Né? Quem faz a drenagem é você. Qual é essa drenagem? É você saber o que está passando, o que está ocorrendo. Não é verdade? É essa a questão. A criatura pode chegar ao meu lado, ser uma pessoa ao qual eu conheço a índole, e no entanto eu senti dor de cabeça, eu senti problemas físicos, e a criatura não está sentindo nada. Qual é a avaliação que eu tiro daí? Qual é a avaliação? Os espíritos nos acompanham. Nós temos também os nossos espíritos antipáticos. Há também espíritos sofredores. Tudo isso tem que ser avaliado. A gente não pode atacar ninguém. Ou então dizer que fulano está obsidiado. Porque todos nós sofremos influência. Agora, o primordial disso tudo é a avaliação da ideia, porque primeiro começa pelas ideias. Primeiro começa pelas ideias. Qual é a ideia? Dize-me quem tu és, que eu te direi. Dize-me com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Não é assim? É essa a questão. Aí que eu estava fazendo a reflexão hoje, diante dessa colocação feita dos fluidos. A questão espiritual, a vivência espiritual, ela tem que ser estudada, assim como todos os aspectos de conhecimento da vida. O homem em si, ele diz o seguinte: quando nós apresentamos alguns conhecimentos e que não temos um papel escrito que é registrado pela questão jurídica, porque todo profissional que entra na faculdade e estuda determinadas áreas, ele, para exercer a profissão, ele tem que se tornar uma pessoa jurídica. O que é isso? Ele tem que estar registrado em alguma instituição que ele exerce a função. Se é de medicina, ele tem que estar registrado juridicamente no Conselho de Medicina. Por quê? Esse Conselho de Medicina lhe dará respaldo para ele exercer a medicina, exercer a profissão de médico. E assim sucessivamente como a advocacia, essas pessoas, elas são juridicamente registradas. Mas o homem, para adquirir conhecimento, ele não precisa estar dentro de uma instituição onde ali todos têm o mesmo ideal, a mesma ideia, a mesma finalização. Ele precisa dos livros. Ele precisa dos livros. Porque o conhecimento que ele traz, ele não está necessário, ou melhor, não está nas instituições, está nos livros. Agora, a autoridade para ele exercer está na questão jurídica. Está na questão, mas isso nos leva à observação do seguinte: não é porque a criatura é médico, seja lá que profissão ele exerça, que ele tem autoridade em todos os aspectos de conhecimento. Ele não tem autoridade. É o que ocorre com o espiritismo. Quando uma criatura chega e diz que está passando por um processo obsessivo, está vendo espírito, ver espírito é natural. É natural. Agora, a questão é o desequilíbrio da criatura ver espírito. Porque há quem diga que vê espírito, você está desequilibrado, está obsidiado. Como?
Se nós temos a faculdade de ver, o que ocorre é que a criatura está se perturbando ao ver os espíritos. Porque esses espíritos, quando se apresentam para ela, são espíritos inferiores. Espíritos que viveram no físico, com o seu estado de maldade, de perversidade, de má intenção, de cinismo, de arrogância, enfim. Ele se apresenta para esse médium de acordo com o sentimento que ele tenha, com alguma intenção. Muitas das vezes ele se aproxima desse médium com a intenção de querer pegar, de estar com Marcos, me dê um copo com água aí, por favor, com um porrete para lhe bater, querendo lidar com a carreira. Então esse médium se perturba porque ele não tem conhecimento do que está acontecendo. Aí o que é que acontece? Vem uma criatura estúpida de lá. Ah, você está ficando maluco, você tem que procurar um psicólogo. Da mesma forma, quando o espírito imprime na criatura a dor, o sofrimento, a perturbação psíquica, aí vem outro estúpido de lá. Ah, você tem que ir para o psicólogo, porque você está ficando doido. Isso é coisa da mente. Na verdade, essas faculdades, elas são natural em nós. O que ocorre é a questão moral do homem. A questão da crença nos espíritos é uma questão cultural. A crença na imortalidade da alma é uma questão cultural. Então, nessa América Latina, a cultura aqui não é da imortalidade da alma, mas é o culto ao paganismo. Porque o culto ao paganismo é o que nós vemos. É o endeusamento das imagens. É a crença em vários deuses. Isso é o paganismo. Leia paganismo, isso está nos livros da codificação. Então, a questão da crença na imortalidade da alma é uma questão cultural. Nós vivemos em um país extremamente materialista. Então, o que é que acontece quando uma criança está perturbada pela influência dos espíritos? Porque o encarnado é mais sábio do que Deus. Acha ele. E aí a criança começa a ver os espíritos, os seus compassinhas, que não o abandonou porque ele é criança, porque o espírito não é criança. Criança é o físico. O obsessor, o espírito companheiro dessa criatura, ele está vendo o espírito no seu estado normal. E ele obsidia, ele influencia. E aí diz a criança tem que passar pelo psicólogo. O psicólogo não sabe o que é espírito. Ele não estuda a imortalidade da alma. Ele não estuda a influência dos espíritos. Feliz seria o homem, feliz será o homem, quando ele levar para as faculdades os livros da doutrina espírita. Mas, como aqui o tratamento das doenças é vinculado à moeda, doença aqui é matéria econômica. Quanto mais você tem, melhor. A doença aqui é um meio de se ganhar dinheiro. Se ganha dinheiro em cima da desgraça alheia. Então, claro, não se tem interesse em estudar a imortalidade da alma. Quando acabar, quer no planeta espíritos bons, espírito perfeito, espírito esclarecido, fazendo da dor do outro um meio de enriquecer. Você vai ter quem ao seu lado? Espírito da mesma natureza. Quando acabar, reclamam de uma sociedade desgraçada, miserável dessa que nós vivemos. Há que a injustiça
Se você é o primeiro a ser injusto. Quando você vive no seu extremo egoísmo, olha para o seu umbigo, vive sua vida, a sua e de sua família. O seu trabalho, tudo é meu. A minha família, os meus. Aí quer espíritos bons, espíritos esclarecidos, espíritos fraternos. Numa sociedade miserável dessa, onde cada um só olha para o seu umbigo, para o seu nariz. Vai ter quem aqui? É a mesma coisa das instituições espíritas. Quem atrai os espíritos são os encarnados.